Boa noite, que a doce e a maravilhosa paz do Senhor esteja com todos. Estamos dando início a mais uma Libertar Live, são exatamente 18 horas e 58 minutos. Estamos a 2 minutos do início da nossa live de toda quinta-feira. Eu sou o pastor Ronaldo Fernandes, da comunidade evangélica Libertar. Essa igreja que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, colocou nas minhas mãos e nas mãos da pastora Andréa Fernandes, que está aqui ao meu lado, nesta noite de quinta-feira fria. Rapaz, vocês imaginam como está frio aqui em São Paulo. O negócio tá difícil, viu? Tá complicado, mas o calor do Espírito Santo nos aquece, né? E eu estou já com a palavra do Senhor aqui aberta. Daqui a pouco nós vamos entrar na ministração do que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Mas antes eu quero convidar você a conhecer a comunidade evangélica Libertar. Nós estamos aqui na cidade de Embu das Artes, no estado de São Paulo, na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Nós temos as nossas reuniões toda quarta, toda sexta, às 19 horas e 30 minutos, e no domingo, às 8 horas da manhã, que é o nosso culto da família. Já está aí nos acompanhando o pastor Alexandre Lapini, que nos dá aí a honra de sua participação. Seja bem-vindo, pastor Alexandre, né? E daqui a pouco nós vamos estar ministrando a palavra. Nós temos reuniões na quarta-feira, é a reunião, o encontro com Deus. É a reunião que você já conhece, que muitos já participaram, onde nós buscamos o renovo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Na sexta-feira nós temos a reunião O Poder de Deus, que é também um culto bem conhecido, o culto chamado culto de cura e libertação. Nós declaramos que o poder de Deus pode mudar a história da sua vida. Você que porventura está sentindo ou percebe que o mal tem te afligido, setas do inimigo foram lançadas contra a tua vida, venha declarar que o mal não tem poder sobre a tua vida, toda sexta às 19 horas e 30 minutos. E no domingo, culto da família, todo domingo às 8 horas da manhã, culto da família. Venha participar, venha estar conosco. Lembrando que neste domingo agora, é o primeiro domingo do mês de agosto, é o domingo em que nós ungimos você, meu irmão, minha irmã, que espera e crê que Deus é aquele que pode mudar a sua vida financeira. Venha receber a unção dos dizimistas. Pastor, mas eu nem empregado estou, como é que eu vou para a igreja e receber a unção dos dizimistas? Esta unção, irmãos, nós ministramos sobre a tua vida e profetizamos, ainda que você não esteja empregado, ainda que você não seja dizimista, nós te ungimos e declaramos que você, a partir daquele momento, vai ser dizimista, vai ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Eu não sei como está a sua vida financeira, não sei o que você tem vivido, mas eu tenho uma certeza: independente de como você estiver, você quer melhorar, você quer prosperar, você quer que a coisa melhore e ande. Então venha colocar a sua vida financeira nas mãos do Senhor, neste domingo, 8 horas da manhã, no culto da família. Venha receber a unção dos dizimistas e já se preparar, porque na próxima reunião, no próximo domingo, é Santa Ceia do Senhor, esse momento maior da fé cristã. Amém? A pastora Andréa já colocou aqui a chave Pix da nossa igreja, né? Eu sempre tenho dificuldade de lembrar aqui os números do nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix, mas você já pode clicar, já pode ver aí, e antes do final dessa live, você também pode estar contribuindo e nos ajudando a manter esta obra, que é bastante dispendiosa, irmãos. Vocês não imaginam o quanto é custoso manter uma igreja funcionando, aberta, pregando a palavra do Senhor, e eu conto com a sua ajuda. Não tenho ajuda
de governo, não tenho ajuda de empresários, mas eu tenho a minha fé. E tenho certeza que a minha fé com a sua fé vai se cumprir o que diz a palavra do Senhor. O que dois concordarem aqui na terra será concordado nos céus. Eu estou concordando que você é abençoado, que você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Você crê nisso também? Então nós dois estamos em concordância e você vai estar fazendo o seu melhor para abençoar a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Dito isto, nós já temos aqui ao vivo, está nos acompanhando aqui a Adriana Santos, direto de Goiás, a Márcia Silva também já está conosco, quem mais? O Ricardo Santos, o Nicolas também já está conosco, muitos são aqueles que estão aí acompanhando a nossa Libertar Live desta quinta-feira. Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro de Números. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem bíblica, muito interessante, ela que nos dá uma visão muito forte do que Deus espera como postura daquele que crê. Você que está assistindo essa live, você crê em Deus? Você crê na palavra? Você crê no Espírito Santo de Deus? Você crê que Deus dá a direção? Eu vou até esperar mais um pouquinho, pastor André, que tem pessoas ainda entrando. Temos 7 pessoas já. A Beatriz parece que acabou de entrar também. A Drica falou que está muito frio. A Drica entrou? Ela falou que está muito frio. Porque está frio não vai entrar? Oxi, não faz sentido. Ela está te assistindo, porque ela respondeu. Então ela deve estar assistindo, mas ela tem que entrar aqui. Ela está assistindo como? Não sei como. Então vamos lá. Nós temos já 7 pessoas. Aqui está aparecendo 7. A Bia Reis, seja bem-vindo, Bia. Às vezes aqui tem um número e a pastora Solange, ela tem outra pessoa, outro número aqui de pessoas nos acompanhando. Nós já temos 6 pessoas, 7 pessoas. Alguém saiu, né? A Bia. Alguém saiu. Solange acabou de entrar. Solange, tudo bem, Solange? Seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Mais pessoas entrando. Bom, nós vamos fazer a leitura hoje no livro de Números, a partir do capítulo 13, do verso 1 em diante. Deixa eu posicionar vocês do que está acontecendo nesta passagem bíblica. Moisés está se aproximando com o povo de Deus da terra prometida, a Canaã de Deus. E ele decide enviar 12 homens, os 12 espias, que vão entrar na terra, vão ver como é que é esta terra e vão trazer de volta a informação para o povo de Deus que estava acampado esperando ali uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de renovo, para que eles pudessem continuar a sua caminhada. Está acontecendo exatamente isso neste momento. E aí começa aqui no capítulo 13, no verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 13, verso 1. Seja bem-vinda, tia Nina, Maria Crispina, a paz do Senhor Jesus, direto da Bahia, da cidade de Rui Barbosa, está nos acompanhando. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O detalhe que chama a atenção, irmãos, é que a tia Adelaide também está presente, está assistindo. O que nos chama a atenção é que quem deu a ordem para mandar os espias não foi nem Moisés. Moisés ele vai dar essa ordem para o povo, mas quem chama Moisés para que ele tome essa decisão é o próprio Deus. O próprio Deus estava interessado em fazer com que aqueles homens que estavam
já há muitos anos andando no deserto, se reanimassem, né? Tivessem ali um vislumbre, tivessem uma visão do que estaria por chegar, do que eles estariam por receber. Então perceba que já há muito tempo esses homens andando, poderia ser que um ou outro estivessem já, sabe, como eu posso dizer, chateados, já estivessem cansados. Muitas vezes nós estamos aí há pouco tempo na casa do Senhor, estamos há pouco tempo ouvindo a palavra e já nos sentimos cansados, já nos sentimos fadigados. Alguns já começam a perguntar para Deus: ô Senhor, quando é que vai acontecer, meu Deus? Eu não aguento mais sofrer, né? Se nós pegarmos aqui esse povo, já estão andando há bastante tempo, há muito tempo. E o próprio Deus decide fazer com que esses homens se reanimem. Então, o que nos chama a atenção é que Deus ele está atento à condição humana. Mesmo ele tendo dado a promessa, mesmo ele tendo conduzido o povo durante todo o tempo, nunca desamparou o seu povo, mesmo assim, ele neste momento chama Moisés e diz: olha, chame 12 homens, mas não chama qualquer um não, chama 12 homens dos maiorais. Por que dos maiorais? Porque homens que eram cabeça dentro das tribos. Porque Deus queria que a sua mensagem, que a sua palavra, né, que aquilo que eles vissem lá dentro fosse escutado. Mas não só escutado, como acreditado. Você dá crédito a qualquer um que fala contigo? Qualquer pessoa que vem falar com você, você acredita? Não, né? Não é qualquer pessoa que consegue te convencer de uma determinada situação ou de algo que possa estar acontecendo. Seja bem-vinda, Djanira. Irmã Elizabeth também já está conosco. Você não dá ouvidos. Para quem está chegando aí, estamos em Números 13, do verso 1, eu falei até agora, do 1 ao 4. Né? Eu li do 1 ao 4, Números 13, do 1 ao 4. Você não dá ouvidos a qualquer pessoa, porque nem sempre aquela pessoa sabe o que você está vivendo, sabe o que você está passando, ou vai conseguir transmitir de forma correta o que precisa ser transmitido. Ou pior, ela pode até inventar, pode até mentir algo para tentar te entristecer ou te chatear. Deus queria pessoas que realmente ele pudesse dizer: quando esse aí abrir a boca, ele vai ser ouvido. Quando esse aí se posicionar diante das famílias, esse aí vai ser ouvido. Sabe o que eu consigo enxergar aqui? Nós, como servos do Senhor, você que está me ouvindo aí agora, você que está acompanhando essa live, você é como um dos espias. Por quê, pastor? Porque nós é que estamos com os nossos olhos postos na promessa. Sim ou não? Somos nós que acreditamos. É você que recebeu a promessa de Deus e você acredita na palavra. Você acredita em Deus. Até então não há nenhum sinal aqui de que esses homens não acreditam em Deus, não acreditam no chamado, na direção de Deus. Não. Até aqui dá para entender que Deus está chamando pessoas que fossem realmente trazer uma palavra de ânimo. Será que Deus não está falando para você nessa noite que você é responsável por trazer uma palavra de ânimo no seu trabalho? Você é um espia que está responsável por trazer uma palavra de ânimo para a sua casa.
É isso mesmo que você está ouvindo. Que Deus está te separando para trazer uma palavra de renovo para pessoas que neste momento estão cansadas, estão entristecidas, estão até decepcionadas, mas você que está aqui, você que está neste momento ouvindo essa palavra, os teus olhos estão postos na promessa. Aleluia, Deus. E se você acredita na promessa, aonde você for, fale que essa promessa é verdadeira. Aonde você for, fale que aquilo que acontece na casa do Senhor, aquilo que acontece na igreja é real, é verdadeiro. Dê o testemunho, meu querido. Abra a tua boca e seja um arauto da palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos na última hora. Jesus está voltando. E nós temos a capacidade, nós podemos falar para aqueles que ainda não acreditam que Jesus é a vida. Jesus tem poder. Jesus é o que pode verdadeiramente mudar histórias. Será que você tem capacidade, você consegue ser esse instrumento de Deus? Como um espia da palavra do Senhor? Espiar, irmãos, é literalmente colocar os olhos. Você lê a Bíblia, você está espiando a Bíblia. Então, se você lê a palavra do Senhor, você acredita, você já é capacitado a abençoar vidas. Quando você encontra alguém que está desesperado, que está desgostoso, chateado, você é o espia que Deus mandou para trazer a boa palavra da promessa. Para falar para aqueles que ainda não estão com seus olhos postos no Deus Todo-Poderoso. Você foi chamado para dizer: Deus existe, Ele te ama e quer mudar a tua história. Amém? Coloca aqui nos comentários: eu sou um espia. Pode colocar aí: eu sou um espia da promessa. Põe aí. Vamos continuar a leitura? Verso 5 vai dizer assim aqui, irmãos, agora vai se seguir. A Bíblia vai colocar aqui os nomes que Moisés separou, segundo a direção que Deus deu. Deus queria homens que fossem o cabeça de cada família, então Moisés vai escolher esses homens segundo cada tribo, segundo cada família. Preste atenção. Versículo 4. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita,
se boa ou má. E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então, olha só, Moisés, Helenice está conosco, Marta. Quantas pessoas já, pastor André? O meu chegou a 13. Aqui está 10, né? É, mas acho que saiu uns 3. Tem uns 3 aí que entra e sai, né? Está flutuando. Mas vamos lá. Moisés envia o povo e dá a direção. Olha, vocês vão por este caminho aqui. E ele diz exatamente assim: presta atenção como é esta terra. Se ela tem, se ela tem uma terra boa, se ela é grossa ou fina. Ele pede vários detalhes: se o povo é fraco, se o povo é forte, se habita em arraiais ou em fortalezas. Moisés quer detalhes. Moisés espera que os espias entrem na terra e consiga trazer informações detalhadas. Você está entendendo? Se a terra verdadeiramente era uma terra boa ou uma terra má. Ou seja, mesmo Moisés acreditando, e eu tenho certeza que ele acreditava, ele precisava saber aonde ele iria colocar os pés. Amém? Tudo na nossa vida é assim, né? Veja que mesmo sabendo e crendo no que Deus já havia dito, que era uma terra boa, que mana leite e mel. Mas o próprio Deus manda escolher 12 homens para que eles colocassem os olhos na terra e confirmassem essa informação e trouxessem para o povo. Para que o povo tivesse um fortalecimento da sua fé, acreditasse ainda mais que Tia Lita também tá acompanhando lá da Bahia. Marta acabou de colocar aqui, ó. Minha mãe também está assistindo. Para que todas aquelas pessoas, todo aquele povo que estava ali acampado no deserto, que eles pudessem se animar a entrar na terra prometida. Mesmo Deus já tendo dado a promessa, o próprio Deus manda esses 12 espias através de Moisés para que houvesse essa informação. E aí Moisés vai pedir detalhes de como está esta terra. Tudo que você for fazer, preste muita atenção. Ô Flávio, quanto tempo, meu querido? Flávio Amaral Gurgel, grande homem de Deus. Faz tempo que eu não te vejo, hein, Flávio? Tamo bem, hein, meu querido? Flávio também está aqui nos acompanhando. Flávio que trabalhou muito tempo comigo, né? Lá na longínqua Haldex. Mas vamos dar continuidade. Tudo que nós tudo que formos fazer na nossa vida, antes nós temos que ter uma certeza do que vai acontecer. Alguma certeza você precisa ter. E isso não é errado. Não é errado você querer saber aonde você vai colocar o seu pé. Até porque a própria Bíblia nos ensina que todo homem, quando vai construir uma casa, primeiro ele se assenta para saber se ele tem condições de construir essa casa, de levantar essa casa, ou seja, ele faz um cálculo, ele não só faz o cálculo, ele vê o que ele pode comprar, o que ele tem de material, para que ele possa construir a casa e que ninguém venha dizer, olha, começou e não pôde terminar. Então o servo do Senhor tem que saber exatamente aonde está pondo o pé. Por isso que Moisés manda os espias e ainda diz, olha, não é para esconder nada. Se a terra for má, fala que a terra é má. Se a terra é boa, fala que a terra é boa. A questão aqui, meu querido, já nem é uma questão de fé, mas é uma questão de visão.
Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Moisés quer a verdade. E esses 12 homens vão trazer a verdade. Eu, como homem de Deus, você, como mulher de Deus, nós trabalhamos com a verdade. Nós temos que saber exatamente como é a verdade e lidar com ela em nossas vidas. Porque conforme você vai ver agora na leitura da palavra, a verdade muitas vezes pode querer sabotar a sua fé. Está entendendo? A verdade que você vive, a verdade do que está ao teu redor pode querer sabotar a sua fé. E aí você vai precisar fazer uma escolha. Por que caminho você vai querer seguir? Vamos continuar a nossa leitura? Versículo 22. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Vocês perceberam o detalhe? Pegaram um cacho de uva que era tão grande que precisou trazerem uma tábua, uma madeira. Tudo muito, muito grande. Vamos continuar. Versículo 24. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Eles levaram 40 dias espiando a terra. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite mel, manda leite e mel, e este é o fruto. Até aqui, a notícia é boa. A terra manda leite e mel. Opa! Então Deus está no negócio mesmo. O que ele falou é verdade. A promessa não é falsa, a promessa é verdadeira. Que os nossos olhos colocaram, nós vimos ali naquela terra, que é uma terra que manda leite, mel, e os frutos estão aqui. Então todo mundo já se alegrou, já foi feita aquela festa. Porém, continua o discurso desses homens. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deixa eu explicar o que está acontecendo. No primeiro momento que os espias trazem a palavra, dizendo: olha, a terra é boa e está aqui o fruto, houve festa. Mas em seguida, conforme eles começaram a dizer só que a terra é habitada, a terra tem moradores ao sul, tem isso, tem gente, tem os filhos de Anak, que eram conhecidos como gigantes, os Anaquins. É uma terra que tem muitos habitantes, homens poderosos. E aqui, irmãos, não é difícil você conjecturar, até pela forma como o Calebe vai falar, que eles começaram a falar uns com os outros. Ah, não acredito. Ah, mas estava tudo tão bom.
Poxa vida, olha aí, ó. Sabe o que isso aqui significa? Muitas são as pessoas que até acreditam na promessa, se tudo for bem. Mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, poxa vida. Ah, olha aí, olha, será que Deus está no negócio mesmo? Ah, não sei não, viu? Eu já estou pensando, vou acabar desistindo. Porque se fosse de Deus, não seria tão complicado, não seria tão difícil. E é aí que você se engana. Deus afirmou para Moisés que iria colocar o povo nesta terra. Deus não falou que a terra estava desabitada. Deus não falou que seria fácil. Deus não falou que seria de graça. Você está entendendo? Qual era o preço a ser pago? Enfrentar o povo que estava lá. Bater de frente. Ei, eu estou falando para alguém aqui nessa noite. O preço da tua vitória, o preço da tua promessa, é você enfrentar a própria incredulidade. É você enfrentar o dia mal. Você que talvez está vendo essa live aqui, e você tem o seu comércio, você tem a sua empresa. Fala a verdade. Tem mês que é maravilhoso, que você está se sentindo verdadeiramente na terra que mana leite e mel. Mas tem mês que não toca um telefone. Tem mês que parece que não vai ter nenhum contrato, que não vai ter nenhuma venda, que o céu se fecha. E aí, o que você vai fazer? Ah, eu acho que Deus já não está mais negócio, eu já vou mudar aqui de ramo. Seja bem-vinda, Drica. Diante dessa dificuldade, diante desse problema aqui, quer saber de uma coisa? Eu vou parar porque eu achei que ia ser mais fácil. Será que é assim que tem que ser, meu querido? Porque conforme os espias começaram a dizer que a terra tinha habitantes, eu posso aqui conjecturar que era visível o burburinho. Era visível que aqueles homens começaram a desanimar o povo, e o povo começou a murchar. Começou o zum, zum, zum. Puxa, não acredito, olha aí, ó. A gente está no meio do deserto, e agora? Ó céus, ó vida, quem poderá nos defender? O que será de nós? Vamos morrer aqui no meio desse deserto. Fiel é aquele que prometeu. Aleluia, Deus. Deus é fiel. Se Ele colocou nas tuas mãos este negócio, é porque vai dar certo. Se Ele te disse, é teu. Se você está nessa situação, se você neste momento tem passado por algumas lutas, alguns enfrentamentos na sua vida, que fez até você duvidar da promessa, Deus está falando para você nessa noite, prevalece, persevere, confia, continua acreditando, não desacelera não, agora é hora de ir para cima. Não tenha dúvida não, minha querida, não tenha dúvida não, meu irmão, a terra é boa. A terra mana leite, mas já tem lá moradores, já tem gente vendendo o que eu vendo, já tem muitos concorrentes, já tem gente fazendo o que eu estou fazendo, não interessa. Deus te chamou para ser vitorioso, para ser cabeça e não cauda. Você vai vencer em nome de Jesus, você vai prosperar, você vai chegar lá e a vitória é tua. Eu profetizo sobre a tua vida. Aleluia. Você crê nisso? Diga eu creio aqui nos comentários. Então, olha só, Caleb faz o povo se calar e diz assim: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você entende agora o que eu disse? Esses homens estavam mentindo? Eles não estavam mentindo, porque Moisés pediu para que eles fossem verdadeiros. Moisés pediu para que eles falassem a verdade.
Mas Caleb escolheu acreditar na palavra. Caleb escolheu acreditar no que Deus havia dito. Não naquilo que estava diante dos seus olhos. Não daquilo que ele estava vendo, ou a palavra que chegou até ele, que não era mentira, que era uma verdade. Porém, a fé de Caleb estava acima da realidade que ele estava vivendo. Eu não sei qual é a tua realidade neste momento, mas a tua fé tem que ser maior do que ela. Senão você não vai prevalecer. Senão você não vai vencer. Tenha fé na promessa. Tenha fé na direção que Deus te deu. Não foi Deus que mandou você abrir? Não foi Deus que mandou você entrar? Não foi Deus que mandou você ir? Se foi Deus que te direcionou, se foi Deus que falou contigo, Ele está dando a vitória. Ele está entrando com providência. E você vai ver por estes dias, se eu sou homem de Deus, você vai ver por estes dias a mão de Deus agindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Irmã Erialda, seja bem-vinda. Você precisa acreditar que a terra prometida é real, que a terra prometida está acima do tempo que você está vivendo, que a promessa de Deus é maior do que o tempo que você está vivendo. Não importa, não interessa. Pastor, mas é muito duro o que eu estou vivendo aqui, está doendo. Vai passar. A promessa é maior do que a tua realidade. Pode colocar aí, escreve aí no comentário. Eu acredito na promessa. Põe aqui nos comentários, eu acredito na promessa. E preste atenção. O verso 31 vai dizer assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Não bastasse eles estarem com medo de entrar na guerra, eles também estavam desanimando o povo. Caleb era o único que estava dizendo: eu acredito na promessa. Caleb era o único que estava dizendo: vai dar certo, vai acontecer. Mas aqueles homens continuavam insistindo, aqueles homens continuavam dizendo: não, a terra é ruim, a terra é difícil, é a terra que consome os homens. A escolha é sua, meu querido. Você que vai escolher nessa noite acreditar na promessa ou acreditar na realidade que está diante dos seus olhos. Aleluia, Deus. Nós vivemos dias difíceis. Hoje é dia 31 de julho. Amanhã, dia 1º, está previsto algo muito difícil, muito complicado para todos nós que somos brasileiros. Prorrogou. Já prorrogou? Não estava sabendo não. Prorrogou? Para quarta-feira. Para quarta-feira. Mas a verdade é uma só. Vivemos tempos difíceis. Vivemos dias difíceis. Você vai fazer uma escolha. Viver esses dias com medo, viver esses dias achando que você vai perecer, ou acreditar na promessa. Eu acredito na promessa. Declare: eu acredito na promessa. Escreva aqui quantas vezes for necessário. Eu acredito na promessa. Não interessa. É interessante que tudo aquilo que eles disseram, a parte boa da terra, eles falaram em 2 linhas aqui. Ó, a terra é boa e está aqui o fruto. Mas tem moradores,
mas tem gente lá ruim. Então, só colocar tudo que é ruim. Você já percebeu como a gente tende a piorar aquilo que está ruim? Já percebeu o quanto a gente tem facilidade de enfatizar os problemas e minimizar as soluções? Nós temos uma facilidade muito grande em sabe, comentar e falar do que está ruim, do que está errado, problematizar. É muito fácil. Achar problema é muito fácil. Eu não sei se o Flávio ainda está acompanhando aqui, mas eu aprendi com a minha supervisora, foi ela que me ensinou, a Sônia Maria. Primeira vez que eu ouvi isso foi logo no início, que eu comecei a trabalhar lá na Haldex. Apareceu lá uma situação... Bom, o grande problema que nós tínhamos diariamente na Haldex, no almoxarifado, era a acomodação, sempre foi, né? E fazer com que tudo fluísse de forma fácil, né? Que a coisa fosse de fácil, como eu posso dizer, enfim, fazer com que o almoxarifado fluísse de forma fácil. E era um lugar pequeno, e a demanda ia só aumentando, só ia crescendo. Então teve um momento, eu me lembro agora claramente, logo no início, que eu apontei vários problemas e trouxe para ela. Falei, ó, aqui tem isso, e joguei tudo nas costas dela. Ela virou para mim e falou assim, tá, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Eu trouxe aqui para que a gente discuta e chegue numa conclusão. Aí ela virou para mim e falou assim, ó, aprenda uma coisa, Ronaldo. Quando você for falar com o seu chefe, traga a solução. Não traga só o problema. Traga a solução. Eu aprendi isso, e carrego para a minha vida. Nós temos que dar, como eu posso dizer, nós temos que queimar. Acredito que o Flávio também aprendeu com a própria Sônia Maria, que o Flávio chegou antes de mim lá, né? O Flávio é dos primórdios, ou dos primeiros que foi abrindo o caminho, né? O Flávio abriu o caminho lá na Haldex. E é muito importante que você gaste, né, do teu pensamento, gaste dos seus neurônios, tempo na solução, tempo no que pode ser bom. A gente queima muito neurônio, sabe, entristecendo, falando, achando problema. A gente foca tanto no problema que se esquece em buscar solução. Só ficar falando do problema, só ficar apontando o problema, só ficar se martirizando, murmurando, olha aí, olha o que está acontecendo, que situação difícil, ó dia, ó céus, ó vida, não vai adiantar nada. E a solução era uma só, a solução estava fácil. Por isso que Caleb ainda que tenha ouvido aquilo, Caleb não deu importância. O que Caleb fez foi focar na solução. E a solução era acreditar na promessa. O Espírito Santo de Deus está falando para você aqui nessa noite. A solução para o que você está buscando é acreditar na promessa. Acreditar que tem dias melhores chegando para você. Deus não é homem nem filho do homem para que minta. Seja bem-vinda, Lúcia. A paz do Senhor. Deus não é homem nem filho do homem para que minta. Se ele disse, se o próprio Deus disse que você ia entrar na terra prometida, você vai conseguir, você vai alcançar, em nome de Jesus. Creia nisso. E aí eu quero continuar aqui a nossa leitura no verso, o detalhe que nos chama a atenção, antes de continuar, é que os espias se posicionaram como muito pequenos. Veja que no verso 33 eles ainda diz assim,
Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então eles se apequenaram de tal forma que o problema era muito maior do que eles. Você pode ser pequeno, eu sou pequeno, mas você tem um Deus que é maior do que tudo. E esse Deus está contigo, esse Deus está do teu lado. Você pode ser muito pequeno, mas se você continuar olhando para o problema e achando ele muito maior do que você pode suportar, você nunca vai conseguir alcançar a vitória. Diga para o problema, diga para a situação que você está vivendo: eu tenho um Deus que é maior do que esse problema, e eu vou alcançar a vitória em nome de Jesus. No capítulo 14, no verso 1, vai dizer assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou. Olha a situação, olha o que esses 10 homens fizeram. Esses homens fizeram no meio do povo de Deus. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então, vocês percebem que esses homens trouxeram tanto medo para o povo, que eles não só estavam desanimados com a promessa, eles desanimaram com Moisés, eles desanimaram com a promessa, eles começaram a ficar totalmente perdidos. Quem não crê na promessa começa a ficar perdido. Será que é isso que você está sentindo? O que está faltando é você acreditar mais em Deus. Se você tem se sentido perdido neste momento, está lhe faltando fé. Você precisa acreditar no Deus que te chamou, que te separou, que tem estado contigo até hoje. Se Deus tem te colocado até aqui, se Ele tem estado contigo até agora, por que Ele ia te deixar? Por que Ele iria te desamparar? Justo nesse momento mais difícil? Claro que não. Deus, Ele está contigo e Ele quer te levar à vitória em nome de Jesus. Você só não pode desacreditar. Você precisa continuar confiando na promessa. E aqui eles começam a querer andar para trás, querer voltar para o Egito. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para andar para trás. É para frente, meu querido. É daqui para frente, não é para trás, não. Você consegue confiar nisso? Você consegue acreditar nisso? É para frente, não é para trás. Amém? Ao ponto deles quererem até levantar um capitão, ou seja, não acreditam mais na liderança de Moisés. Estão querendo desistir. E aí a Bíblia diz, no versículo 5: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Glória Graças a Deus. Meu amado, preste atenção.
Josué e Calebe, eles agora se levantam e rasgam as suas vestes. O judeu, quando ele rasga as vestes, é em sinal de repúdio, né? Ele faz aquilo para dizer: eu não aguento ouvir tal coisa, eu não aceito essa situação. E eles se levantam no meio do povo para trazer a memória daquele povo de que a promessa era verdadeira, era real, de que não era mentira. Por mais que havia uma realidade diante deles, por mais que o tempo fosse difícil, por mais que tivesse uma terra habitada, a promessa continua sendo a mesma. Deus não mudou. O Brasil pode ter mudado, o mundo pode ter mudado, mas o Deus que te prometeu continua sendo o mesmo Deus. Se Ele te prometeu que Ele vai te prosperar, que Ele vai te abençoar, que vai haver mudança na tua vida, que você vai casar, que a porta vai se abrir, que vai haver milagre, que vai haver cura, Ele não é homem nem filho do homem para que minta, Ele é Deus. E vai acontecer um milagre em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, a tua vitória, a tua conquista, a tua cura, a porta do emprego aberta, a prosperidade na tua empresa. Eu libero essa palavra sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Apenas confie, acredite. Josué e Calebe estão dizendo: não sejais rebeldes, porque Deus vai colocar em nossas mãos. Por que ele fala não sejais rebeldes? Porque o ato de não acreditar é rebeldia aos olhos do Senhor. Pastor, mas é muito duro, eu estou vendo, eu estou passando por isso, está difícil. Eu sei, maior é o Deus que te prometeu. Deus é contigo. No final aqui, Josué e Calebe diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. O Senhor não é com o inimigo, o Senhor não é com aquele que se levantou contra ti, com aquele que apontou o dedo contra ti. O Senhor não é com o problema, o Senhor é contigo. E é Ele que vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Que você guarde essa palavra no seu coração, sobre a tua vida. Que você acredite na promessa. Eu não sei qual é o tempo, qual é o momento que você está vivendo. Pastor, mas o que eu estou passando agora, eu nunca passei, eu nunca vivi. Maior é o Deus que está contigo. E Ele está te dando livramento nessa noite, em nome de Jesus. Toma posse, receba aí. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero te pedir mais uma vez, encarecidamente, nos ajude. Ajude a manter esta obra de pé, as portas da igreja abertas. Nos ajude a manter essa live acontecendo. Faça um Pix de qualquer valor. A chave Pix está colocada aí. O pastor André está colocando agora a chave Pix. Nos ajude. Nos dê essa força. Faça essa doação ainda hoje. De quanto, pastor? Do que você sentir no coração. De 10, de 20, de 50, de 1.000. Você tem condições? Nos ajude, irmãos. São muitas as coisas, muitas as situações que nós temos que fazer frente. Não é fácil manter uma igreja aberta, mas Deus é contigo. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. A Edna também entrou agora. Nós terminando esta live, ela vai ser postada no YouTube também. Nos acompanhe no YouTube, assine lá o canal. Nós queremos passar a transmitir através do YouTube, mas ainda não temos assinantes, ainda não temos seguidores o suficiente. O YouTube ainda não libera
a nossa live. Então, por favor, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que chegue em você cada um dos vídeos da Comunidade Evangélica Libertar. Nos ajude com uma oferta hoje ainda. A chave Pix é 5606-0001-25. Eu vou repetir, 5606-7110-0001-25. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que nos acompanharam até agora, Senhor. Mais de 20 pessoas estiveram nessa live, vendo e assistindo, e muitas outras vão assistir através do YouTube, através do Facebook. Que o Senhor venha abençoá-las de uma forma tremenda, poderosa. Entra com a tua providência, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja prosperidade na vida dos teus servos. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus. Eu oro por aqueles que estão ofertando, eu oro por aqueles que estão abençoando esta obra. Eu consagro essas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Domingo agora, 8 horas da manhã, aliás, sexta-feira amanhã, eu espero você na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, às 19 horas e 30 minutos. Domingo, 8 horas da manhã, no mesmo endereço, você nos encontra e participa da nossa reunião da família, em nome de Jesus. Até lá, até a próxima live, na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.